A primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte: em um primeiro momento, o capítulo traz duas equações, o capítulo 4 traz duas equações, a de Euler, ou Euler, e de continuidade, que relaciona o momento e a variação de pressão através de um campo de fluxo. Assim, podemos analisar tanto a pressão, velocidade e densidade em um determinado ponto. Entretanto, vimos no capítulo 2 que outro parâmetro fundamental é a temperatura. Como esta se relaciona com o exposto no início desse capítulo? É... Bom, vamos lá. A equação de Euler, ela expressa variações entre pressão e velocidade, que está relacionado com a densidade também, porque ρ aparece na equação, para um escoamento invícido. Em geral, quando a gente fala de escoamentos compressíveis, a gente vai estar solucionando é, equação da continuidade, equação da quantidade de movimento, ou equação de Euler, e a equação da energia também. Ou no mínimo, vamos estar considerando, em alguns casos, escoamentos mais simples, a gente vai estar considerando a equação de estado que amarra, por exemplo, pressão e densidade, tá? Mas em geral você soluciona, se no problema mais geral você soluciona todas as equações de energia, quantidade de movimento, continuidade, e você precisa uma equação de estado. E se você estiver usando outras propriedades termodinâmicas, você precisa saber quais são essas propriedades termodinâmicas, tá? Em função da temperatura. É possível escrever a equação da energia em função da temperatura. Ali no livro, ele desenvolve uma equação da energia que é para o caso bem simples, um escoamento mais simples, um modelo mais simples de escoamento. E você vê ali que ele primeiro formula. Aliás, a equação da energia é capítulo 5, é a leitura dessa semana. Então, nessa semana vai aparecer a equação da energia, tá? Tá na videoaula que eu postei hoje de manhã, a equação da energia. Para escoamentos incompressíveis, a densidade é considerada constante, ou a densidade não varia ao longo de uma linha de corrente. Em um escoamento incompressível, não faz sentido a equação de estado, né? Como você está relacionando densidade com pressão, como a densidade é constante, ela não varia com a pressão, a, a equação de estado perde significado, na verdade. Porque para um gás, em geral, ela vai ser compressível em alguma medida. Aí quando você diz que não é incompressível, você força essa condição, diz, o escoamento é incompressível, a equação de estado perde sentido, tá? Então, você não usa a equação de estado. Você ainda pode considerar as variações de propriedades através da equação, se você resolver a equação de energia e obter a temperatura do escoamento. Então, eu sei que pode parecer isso tudo muito confuso, mas com o tempo vocês vão começar, né, vocês estão na primeira fase, tem um caminho longo pela frente, mas com o tempo essas coisas vão ficando mais claras. Mas assim, para resumir, quando a gente fala de escoamentos compressíveis, a gente usa a equação da energia, usa a equação de estado. Quando a gente fala de escoamentos incompressíveis, a equação de estado ela é deixada de lado, mas você ainda pode usar a equação da energia, porque as propriedades do escoamento, não a densidade, mas outras propriedades como viscosidade, elas podem variar com temperatura e você pode levar isso em consideração. Existe uma aproximação chamada de hipótese de Boussinesq,
que na verdade retém uma variação das propriedades com temperatura, mas só em um ou outro termo da equação, não em todos os termos, tá? Então essa é uma aproximação, um caminho intermediário assim entre você considerar a variação de temperatura e não considerar nada, que a temperatura é completamente constante. Tem alguns casos onde você considera realmente que a temperatura é constante, a temperatura nem entra no teu problema. Tá? Em muitos casos você faz isso. Em muitos casos é perfeitamente razoável fazer isso. Em escoamentos onde os efeitos de empuxo não são muito importantes, e aqui quando eu estou falando de empuxo, eu estou falando de empuxo por causa de diferença de densidade, não empuxo no sentido, por exemplo, do empuxo de um foguete, não isso. Esse é o empuxo que você sente, por exemplo, se você colocar um balão de hélio numa sala, aqui no ar, né? Esse balão vai subir. Ele vai subir por quê? Por causa de uma força de empuxo que tem a ver com a diferença de densidade entre o ar que o circunda e o hélio que está dentro do balão de gás. Então aí você tem que considerar, em algumas situações assim, eu agora falei desse problema do balão de hélio, né, que você tem uma diferença de densidade, mas são dois gases diferentes, né? Tem o gás ar e o gás hélio. São dois gases diferentes. Mas você pode ter o mesmo gás que tem regiões onde uma temperatura está mais elevada e regiões onde a temperatura está mais baixa. E em função disso surgem forças de empuxo. Por exemplo, se você tem uma panela de água, né? Imagina uma panela de água, você bota ela no forno, no fogão. Essa panela se começa a aquecer. O que vai acontecer ali? A água, inicialmente, ela está parada, né? A água está parada. Você, quando acende o fogão pela primeira vez, você não vê movimento nenhum na água. Mas com o passar do tempo, você tem o fluido embaixo começa a ser aquecido e você desenvolve um gradiente de temperatura dentro do fluido. Eventualmente, você tem uma força de empuxo que vai tender a elevar o fluido para cima, porque ele fica mais quente, a densidade dele diminui, comparado com o fluido que está em cima. E aí o que acontece é você tem umas correntes de convecção que se estabelecem ali e o fluido começa a se movimentar, né? Antes mesmo de você ter qualquer fenômeno de mudança de fase. Ou seja, antes mesmo de você chegar em 100 graus, você começa a ver isso. Esse tipo de problema, ele fica mais... Existem experimentos, tá, que você pode fazer, que as pessoas estudam esses tipos de fenômenos que acontecem. Eu dei o exemplo de uma panela com água, mas tem a própria atmosfera é um exemplo. Você tem essas correntes, essas correntes de empuxo e tal. Deixa eu fechar aqui a porta. E vocês... Então, esse tipo de problema acontece em uma variedade de situações e existem aproximações de diferentes níveis que são feitas, tá? Então, acho que é isso que eu queria dizer sobre essa primeira questão. A segunda aqui deixa eu ver aqui. No capítulo 4 é mencionado que um fluido pode ser tratado como incompressível desde que o mesmo esteja a uma velocidade de 0,3 Mach, né, 0,3 ou inferior. O que acontece neste valor 0,3 que altera o comportamento do fluido? 0,3 é uma recomendação, é uma regra geral. Não é que no número igual a 0,3 acontece algum fenômeno diferente. Mas, na verdade, o que acontece é que abaixo de 0,3 para o ar, as variações de densidade são muito pequenas.
no escoamento. Então, quando o número de Mach é menor do que 0,3, você vai ter, assumindo que, né, você não tem nenhuma fonte de calor no escoamento, que não está acontecendo combustão, alguma coisa assim, que a temperatura, vamos dizer, vai afetar muito a densidade tende a não variar muito. Então, as variações de densidade vão ser muito pequenas, menos do que 5%. E por isso que é conveniente, ou existe uma espécie de convenção de assumir que esse valor de 0,3 é o valor seguro para você assumir que o escoamento é incompressível. Acima de 0,3 você tem que ligar um alerta e dizer, bom, agora eu já tenho que começar a pensar em compressibilidade. Para Mach 0, por exemplo, eu acho que até eu vou passar um exercício para vocês que pede para vocês calcularem o número de Mach de um avião comercial, um Boeing, por exemplo, e vocês vão ver que o número de Mach é relativamente alto, assim, é 0,8, 0,9 às vezes. Então, ali não dá para ignorar a compressibilidade. Inclusive tem uma pergunta sobre isso, perguntando se, se, se isso seria um erro, acarretaria um erro nos cálculos, sem dúvida. Tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tive uma certa dificuldade em compreender e imaginar formas para aplicar as equações de Bernoulli e Euler quando os pontos estão em linhas de corrente distintas e divergentes. Tá. Então, o que é importante vocês, quando vocês aplicam a equação de Euler, o que é importante que vocês compreendam é que se a equação de Euler é válida, ou a equação de Bernoulli também, ao longo de uma linha de corrente, satisfazendo as diferentes condições que são requisitos para usar essas equações, não faz diferença se as linhas de corrente estão se afastando ou estão se aproximando. Isso não altera a aplicabilidade da equação. Tá? Uma coisa que é importante que vocês notem é que duas linhas de corrente jamais podem se cruzar. Não podem se cruzar. Você não pode ter duas linhas de corrente de fluido se cruzando. Porque o que isso significaria? Do ponto de vista matemático, isso significaria o quê? Lembra que a linha de corrente é paralela ao vetor velocidade. Então, se você tem duas linhas de corrente que se cruzam, isso significa que naquele ponto de cruzamento, você tem dois vetores de velocidade definidos. Né? Porque você tem um vetor velocidade que é paralelo a uma linha e paralelo a outra. Isso é uma impossibilidade. A gente não pode ter dois vetores velocidades no mesmo ponto, cruzando. Você até pode imaginar uma situação onde você tem dois fluidos se deslizando um sobre o outro e na interface entre eles as velocidades são paralelas e diferentes. Isso é uma idealização, mas é matematicamente possível no caso de escoamentos invícidos. Mas linhas de corrente se cruzando, isso não é possível, porque aí você vai ter direções diferentes para o vetor velocidade no mesmo ponto. Tá? Então, esse é um conceito que é importante que vocês tenham apreço por ele. Deixa eu ver aqui. Tem casos reais nos quais assumir fluxos como invícidos é viável? Ou seja, pode ser usado e não prejudicará o funcionamento de uma aeronave? Bom, aqui eu acho que eu vou compartilhar a tela com vocês para... Tá. Então, por exemplo, se você tem não sei como é que vai ser. Eu vou desenhar, vai ficar meio feio, mas vamos ver o que... Até que não ficou tão horrível. Aqui você imagina um aerofólio, tá? Zero ângulo de ataque. Tá? Então, o escoamento vem da esquerda aqui, por exemplo.
vamos chamar aqui de V, e você tem um ângulo, ou seja, a corda, que seria essa, que ligaria esse ponto aqui até esse ponto aqui, que eu não vou traçar agora. Bom, vamos lá. Isso aqui vai ser, por exemplo, opa, não queria fazer isso. Mas enfim, o escoamento aqui, o aerofólio faz um ângulo de zero com a direção do escoamento, o ângulo de ataque, vou colocar aqui alfa igual a 0 graus. E se você tem um aerofólio fino, tá? O que vai acontecer? Você pode assumir, você assume escoamento em vícido, você vai ter um escoamento que você vai ter uma linha de corrente que é a linha de corrente de estagnação, que vai até aqui, e você vai ter uma série de linhas de corrente, algo assim, tá? Vai ser... Eu estou desenhando de forma bem... Você vai ter algo assim, um escoamento comportado. Esse tipo de escoamento, assumir escoamento em vícido, é bom para você calcular a pressão em torno do objeto. Então, vamos dizer assim, a hipótese de escoamento em vícido é boa para obter a pressão. A pressão. E isso vai me dar, por exemplo, a distribuição de sustentação. Então eu consigo obter força de sustentação, por exemplo. Porque ela é ruim para quê? Não é boa, nesse caso, para o arrasto. Por quê? Porque o arrasto, nesse caso, é que essa força... O que é arrasto? É a força contrária ao movimento do objeto. E nesse caso, vai ser a força de arrasto vai ser dada pelo atrito que existe no escoamento com a superfície. Mas você acabou de assumir que o escoamento é invícido. Então, se você assume que o escoamento é invícido, essa força de atrito não existe, porque o fluido não tem como fazer atrito se o escoamento é invícido. Então, você não tem força de arrasto por causa da distribuição de... você não vai achar essa força de arrasto. Então, o que é feito nesses casos? Muitas vezes você... deixa eu ver aqui. A solução adotada, historicamente, em muitas situações assim, é você fazer o seguinte, é você assumir escoamento invícido entre aspas, longe da superfície, mas esse longe é assim, ó, não é muito longe, tá? É longe entre aspas, por isso que eu coloquei entre aspas. E perto da superfície solucionar o escoamento dito viscoso. Então, viscoso. Então, esses seriam os passos, né? Longe da superfície, assumir escoamento invícido, perto da superfície, solucionar o escoamento viscoso e juntar as soluções na região de interface entre esses escoamentos. Juntar quer dizer uma espécie de interpolação.
juntar as soluções na interface. Então isso vai ficar mais claro quando a gente falar de camada limite. Essa região de perto da superfície é a região que a gente chama de região de camada limite. Essa palavra ela não é muito boa, porque ela não traduz muito o que significa a camada limite. Mas a camada limite é uma região próxima da superfície onde esses efeitos de viscosos não podem ser desprezados. E em qualquer fluido de real, sempre vai existir uma região assim, por menor que ela seja. Tá? A gente vai depois ver o que é exatamente essa camada limite. Mas assim, para responder objetivamente a pergunta, tem muitas situações onde é razoável você assumir escoamento em visto, ela pode fornecer uma boa distribuição, a boa aproximação para a distribuição de pressão e que a partir do qual você pode obter, por exemplo, força de sustentação, mas ela nunca vai ser boa para calcular arrasto, porque ela é incapaz de calcular o arrasto. Existe uma situação onde definitivamente não é bom, que é quando situações onde a gente tem o que a gente chama de separação de escoamento. Então não é bom quando há separação de escoamento. O que é isso? Eu vou ilustrar. A gente chama, na verdade, de separação de camada limite. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quando o escoamento meio que desgruda da superfície. Então, se você imagina um cilindro, por exemplo, ou qualquer objeto assim, mas deixa eu ver se... consegui, ó. Ele faz um... Tá, então você imagina um cilindro, se o escoamento for suficientemente... a velocidade for suficientemente alta, você vai ter um padrão de escoamento que faz isso aqui, ó. Você vai ter uma esteira de vórtices aqui atrás do cilindro, tá? Então, e essa esteira de vórtices é chamada de, inclusive, deixa eu só melhorar aqui o desenho. Essa esteira é chamada de esteira de von Karman, tá? É conhecida como simplesmente vou escrever esteira de vórtices. Opa. E isso aqui, ou seja, quando a camada limite desgruda do escoamento, ou seja, você vem, o escoamento vem e meio que se desprende aqui. Não é que aqui não tem fluido, mas o escoamento que vem aqui, ele se afasta da superfície. Isso aqui é separação, é o que a gente chama de separação. Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Isso aqui seria separação. Aliás, deixa eu ver se eu mostro para vocês uma figura que tem todos esses desenhos. Deixa eu ver uma coisa. Tá, eu vou mostrar umas figuras aqui para vocês que mostram diferentes escoamentos. Isso aqui são todos experimentos, tá? Então, diferentes experimentos que foram realizados e diferentes técnicas para visualização dos escoamentos, tá? Então, se vocês olharem aqui, esse é basicamente o caso do aerofólio que eu mostrei ali, né? Que o escoamento está todo organizado, né? Em torno de um aerofólio que tem zero ângulo de ataque. Tá vendo? Então esse seria um caso onde você tem o escoamento invícido fornece uma boa aproximação para a distribuição de pressão, a partir do qual você pode calcular a sustentação. Esse caso também dessa esfera é bonitinho, né? Não tem só que o número de Reynolds que a gente vai ver é um número de Reynolds muito baixo.
Eventualmente você vai aumentando o. Deixa eu achar. Essa aqui é a visualização de camada limite, tem várias coisas aqui, né? Não vou. Ah, tem um capítulo só sobre separação. Então aqui você está vendo separação, ó, que está acontecendo no caso ao longo dessa elipse aqui, né? Mas você pode ter, ó, você tem uma separação está acontecendo aqui, tá vendo como o escoamento parece que ele separa da superfície? Isso não quer dizer que não tem fluido aqui, tem, só que esse fluido que tem aqui está vindo dessa região aqui, ó, ele passa e aí tem uma região de baixa pressão e o fluido entra aqui e tem uma região de recirculação. Mas essa separação também pode acontecer quando você vai aumentando o ângulo de ataque, ó. Aqui o ângulo de ataque desse aerofólio está causando separação aqui nesse ponto aproximadamente. Aqui você tem separação. Aqui você tem uma placa plana que muitas vezes é usada como um modelo bem simples, né, para estudar escoamento. Olha aqui, ó, separação em toda a placa plana praticamente. É uma superfície, porque a placa plana, aqui vocês têm nessa região aqui tem um gradiente de pressão muito grande, adverso, e você tem separação já na própria borda de ataque você já tem separação. Olha aqui, ó, separação, isso aqui é tipo um morro, uma descida de um morro, o escoamento está vindo aqui, você tem separação aqui. Então, olha, isso aqui é uma espécie de paralelepípedo, você tem separação aqui também. Já aqui você já começa a ter separação. E aí você forma essa esteira aqui, que é uma esteira muitas vezes turbulenta. Aqui olha só, isso aqui é a variação do número. Aqui o que você está fazendo? Essencialmente, vamos dizer assim, você está mudando a velocidade em torno do escoamento ao redor desse cilindro. Aqui a velocidade é baixa, aí você vai aumentando a velocidade, tem separação aqui, mas você tem o que eles chamam de bolhas de recirculação. Tá vendo aqui? Aí eventualmente, ó, essa é uma foto mais legal. Aí você vai aumentando o número de Reynolds, a forma dessa bolha de recirculação vai se alterando, vai ficando maior. Eventualmente você tem uma esteira chamada turbulenta. Aí você já tem isso aqui, já é uma esteira turbulenta. Isso aqui olha aqui, isso aqui é a visualização com fumaça. Você tem uma esteira turbulenta também. Aqui você não vê nada aqui porque a fumaça não penetra essa região, mas não quer dizer que não tem escoamento, tá? Então, esse livro aqui traz várias imagens bem legais. Olha aqui que legal essa imagem. Aqui isso aqui na verdade é transição. Você tem separação mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui do escoamento. Eu acho que dá para ver a separação aqui e depois tem a transição para, eu acho que camada limite turbulenta. Isso. Então você tem. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? E eu vou voltar a mostrar imagens desse livro aqui que são sensacionais, tá? Mas acho que deu para ver o conceito de separação, visualizar bem melhor do que no desenho que eu mostrei. Mas essa é a ideia, tá? Que você tem separação. Então, quando você tem separação, escoamento invícido não vai funcionar porque a separação é eminentemente um fenômeno causado pela existência de viscosidade no escoamento. Então, sem viscosidade você não tem separação, basicamente. Então, se você tem separação, isso quer dizer que a viscosidade ela tem um papel importante no seu escoamento, então você não pode usar a hipótese de escoamento invícido, tá? Mas em muitas situações é perfeitamente possível. Ok, a Professor, próxima. Pode falar. eu só queria tirar uma dúvida na prática, assim, dentro de um projeto
Como é que isso, tipo, o que que isso causa num projeto assim, essa separação? Bom, Efeito negativo, é porque entendendo que tem vamos falar o na seguinte, frente é, do projeto aí. quando você vai projetar, por exemplo, um dispositivo como um perfil de asa, um aerofólio, você vai projetar alguma coisa, você geralmente vai começar usando técnicas de projeto que vão se basear muito no escoamento invícido, tá? Para você ter um desempenho daquele, prever o desempenho daquele perfil, por exemplo, para condições de operação que são ditas de cruzeiro, vamos dizer, condições de projeto, porque você não projeta um perfil pensando que você vai estar sempre usando ele quando o escoamento está separado. Na verdade, você não quer que isso aconteça. Isso é uma situação perigosa. Então você quer evitar a separação. Em geral, você evita a separação. É, e para resolver o escoamento quando você tem separação, para entender o que, que acontece, aí você tem que partir para experimento até pouco, quer dizer, até, vamos dizer, há 50 anos atrás você não tinha simulação, então você nem podia, você tinha que fazer, para investigar a separação você tinha que fazer experimento, não tinha como solucionar com teoria de escoamento em vícido, com outros métodos semi-analíticos, você tinha que, ou mesmo computacionalmente era muito difícil. Hoje em dia já existem formas de você obter melhores estimativas, mas ainda é um problema bastante complicado para qualquer código, tá? Então, é, então o que se faz nesses casos, né, geralmente quando você está fazendo na fase de projeto, você vai trabalhar com essas aproximações, com diferentes métodos, tem teorias que permitem você projetar aerofólios sem precisar fazer muitas contas, vamos dizer assim, simulações e tudo. Você consegue teorias que dão resultados bastante boas, bastante bons. E a questão da separação, aí você tem que partir para simulações ou experimentos em geral. Mas o que, que acontece? A separação, ela fisicamente, ela é uma situação bastante indesejada. Ela vai causar uma perda de sustentação e um aumento de arrasto significativo. Então é uma situação que pode causar perda de controle, né? No caso de uma aeronave, você pode causar perda de controle. Então, é, é isso. Assim, não sei se eu respondi a contento, tá? Sim, professor, muito obrigada. Nada. Bom, então vamos continuar aqui. É, aqui eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas foi perguntado o seguinte: é comum encontrar casos na vida real onde o fluxo de fluidos é constante? Eu entendi isso como sendo, quer dizer que não há que o regime é permanente, ou seja, que não há variação no tempo. Em muitas situações, a gente, mesmo que uma situação real, sempre há variação no tempo, durante muitos momentos de operação, a situação é praticamente, o regime é dito permanente, você não tem variações durante alguma parte de operação. Por exemplo, vamos supor o caso de um voo. Quando você sai da superfície do solo e vai para a altitude de cruzeiro, você está passando por um transiente ali, né? Eventualmente, quando você chega na altitude de cruzeiro, se as condições atmosféricas não variam muito, você praticamente está em regime permanente. Você mantém a altitude de voo, mantém a velocidade de voo e você pode considerar o escoamento como essencialmente de regime permanente.
É claro que os regimes transientes eles têm que ser analisados separadamente, mas as mesmas equações, elas incorporam alguns termos adicionais que são termos transientes que variam com o tempo, mas os princípios de conservação são os mesmos, tá? Os princípios de conservação são os mesmos, mas as equações ganham um termo adicional. É basicamente isso que acontece. Tem os termos adicionais que nas equações que estão relacionados com os termos transientes. Mas os princípios, ou seja, aquela formulação do que de que a massa é conservada, a energia é conservada, segundo a lei de Newton, tudo isso continua valendo. A equação da continuidade é dita como válida, é a mesma pergunta, tá? Basicamente. Por que a equação de Bernoulli possui duas formas distintas se ambas valem apenas para fluxos incompressíveis invícidos? Eu não entendi bem qual que é a segunda forma da equação de Bernoulli. Eu conheço só como P mais ρv ao quadrado sobre 2, igual a uma constante. E nesse caso ela tem que ser aplicada para um escoamento incompressível, invícido e ao longo de uma linha de corrente, ou seja, ao longo de um movimento de elemento de fluido. Só para a situação onde eu tenho que a densidade é a mesma, quer dizer, que eu tenho. Não, e ao longo de uma linha de corrente. Porque você pode, né, como a gente estava falando, você pode ter situações de escoamentos onde a densidade não varia ao longo de uma linha de corrente, mas a densidade pode mudar de uma linha de corrente para outra. Mas ao longo da mesma linha de corrente ela é a mesma, mas de uma linha de corrente para outra ela pode mudar. Aí você só pode aplicar a equação de Bernoulli para entre dois pontos quaisquer do escoamento, independentemente de seguir uma linha de corrente ou não, quando você tem que as propriedades são, ou seja, a densidade é igual em todo o escoamento. Ou seja, é como se todas as linhas de corrente saíssem do mesmo lugar, do mesmo estado. Aí você pode aplicar a equação de Bernoulli entre dois pontos quaisquer do escoamento. Uma outra pergunta que foi feita, ficou para mim confuso o que significam as variáveis dx, dy e dz, o que elas representam lá na equação de Euler. Então, esse é o elemento de fluido que eu desenhei na forma de um cubo. Eu uso um sistema de coordenadas x, y e z. E esses são esses aqui são o que representa o dx são diferentes comprimentos desse elemento de fluido. Isso aqui é dy. Então, dy, dx e dz. E o volume, que eu vou chamar, por exemplo, de dv, vai ser a multiplicação dessas três coisas, dx, dy e dz. É um elemento diferencial de volume. O d significa simplesmente que é diferencial, que é algo pequeno, tá? Muito pequeno. É um conceito matemático que a gente usa, basicamente. Eu poderia eu acho que vocês já em cálculo começaram a ver derivadas, né? Vocês começaram a ver o conceito de derivada? Ainda não? Pô, o professor de cálculo tá. Vai Então, começar na próxima aula. Ah, tá. Mas imagina o seguinte: o que é o conceito de limite? Vocês já viram já? Limite, sim, né? Então, a derivada, quando a gente faz assim, ó, por exemplo, dx, você vê uma derivada do tipo dx dt. Isso aqui a gente sabe como a gente conhece como velocidade, né? Isso é velocidade. A gente chama isso aqui geralmente vamos chamar de velocidade u, tá? Ou v. Vamos chamar v igual a dx dt. Na verdade, o que é dx dt? Isso aqui é o limite de x no instante t mais delta t menos x no instante t
dividido por ΔT quando ΔT tende a zero. Isso é dx dt. O que você está fazendo? O que é del, né? Você está no instante aqui. Imagina que essa aqui é a tua posição x no instante t e essa aqui é a tua posição x no instante t mais ΔT, tá? Então, o que você está fazendo é, quando você está tomando esse limite, você está aproximando cada vez mais esse ponto aqui, a diferença que você está tomando, você está aproximando, você está fazendo o ΔT ficar cada vez menor. Então, se eu fizer o ΔT ficar menor, eventualmente os dois vão ficar quase no mesmo lugar, né? Então, é isso que você está fazendo. Se você imaginar um gráfico, por exemplo, com x aqui e t na horizontal, e você tem uma curva, vamos dizer, uma curva assim, tá? Posição como função do tempo, tá? X como função do tempo. O que eu estou calculando aqui, essa derivada, ela tá, então se eu imagino que esse aqui é um instante t, e esse aqui é um instante t mais ΔT, certo? O que eu estou fazendo aqui é, se eu calcular o que é x de t mais ΔT sobre ΔT, isso aqui é o x, se eu vier aqui no gráfico, na ordenada, isso aqui vai ser o x no instante t mais ΔT, vai estar aqui em cima, né? E o x no instante t está aqui, né? E que eu fiz o gráfico, mas ficou lá longe, né? Mas e o x no instante t está aqui, ó, x de t, e esse aqui é o x de, vou botar aqui, x de t mais ΔT, tá? Então, quando eu faço essa diferença, x de t mais ΔT é essa altura aqui, ó. Isso aqui é x de t mais ΔT menos x de t. Então, essa distância aqui, ó, é x de t mais ΔT menos x de t. E essa distância aqui, eu acho que está claro, é t mais, isso aqui é t, é ΔT essencialmente, certo? Então, quando eu faço esse limite aqui, eu estou calculando o quê? Eu estou dividindo isso por isso. Quando eu divido essas duas coisas, o que é isso aqui, né? Se eu chamo esse ângulo aqui, ó, se eu faço um triângulo, aqui assim, ó, tá? Fiz um triângulo ali, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, tangente de alfa, o que é? É justamente x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT. Ou seja, quando eu faço o limite de ΔT tender a zero, o que eu estou fazendo é trazendo esse outro ponto aqui para cada vez mais perto, né, para cada vez mais perto do ponto inicial, até o limite quando essa diferença tende a zero. Então, essencialmente, o que eu estou fazendo é aproximando a derivada, a gente chama a inclinação dessa reta aqui. Então, a inclinação da reta x em função do tempo é justamente a velocidade. Tá? Mas isso tudo é para explicar o que representa vamos dizer, esse conceito matemático de diferencial. É uma coisa muito pequena, tá? Bom, a segunda dúvida é mais uma curiosidade. No vídeo, o professor propõe que pensemos em exemplos práticos de escoamento incompressíveis em que a velocidade aumenta
conforme a área do escoamento diminui. Isso. Qual seria o exemplo prático de um escoamento compressivo? Isso pode ser visualizado? Bom, escoamento compressível, bom, tem vários exemplos. Quando você olha o escoamento, por exemplo, vocês todos, né, acompanham aí as, as lançamentos da SpaceX, né? E todos esses motores foguete, eles têm o que a gente chama de uma câmara de combustão. Então, como é que funciona o motor foguete? Assim, bem simplificadamente. Você tem no caso de você falar de um motor foguete propelente líquido, ou seja, você está injetando aqui, por exemplo, O2 e H2, às vezes na forma líquida, tá? Então eu chamo de, por exemplo, na verdade o oxigênio geralmente vai estar na forma líquida, eles falam liquid oxygen. O hidrogênio ele já provavelmente vai estar na forma gasosa, porque na verdade esse hidrogênio ele vem geralmente para cá no bocal. Isso aqui é o bocal, tá? Bocal. Aí você tem uma espécie de vários canais nesse bocal por onde circula o H2 e ele ajuda a resfriar todo esse bocal e depois ele é injetado na câmara de combustão. Isso aqui é a câmara de combustão. E aí o que acontece é que você aqui tem alta pressão, então aqui você tem pressão alta, temperatura alta, então pressão às vezes pode ser da ordem de mais de 100 bar, tá? Pode ser pressões elevadas mesmo, e temperatura também bastante elevada, tá? E aí esse gás todo aqui está com bastante energia na forma de energia cinética molecular. E aí o que isso aqui faz? Isso aqui é chamado de bocal convergente divergente. O que ele faz? Ele acelera o escoamento até a garganta e depois continua acelerando o escoamento, aumentando. E o escoamento aqui é um escoamento... Então aqui você tem os gases saindo. E isso aqui é um escoamento compressível, tá? Tudo esse escoamento aqui é compressível. É um escoamento compressível e só é possível, e a gente vai ver isso depois, tá? Vocês não... A gente viu pela equação de Bernoulli, né, que da equação da continuidade para o escoamento incompressível, que se você reduz a área, você aumenta a velocidade do escoamento. E se você aumenta a área, você reduz a velocidade do escoamento. Mas olha o que acontece aqui. Aqui você reduz a área e aumenta a velocidade até ele chegar a essa condição aqui, você vai ter Mach igual a 1 aqui na garganta. Isso aqui é chamada garganta do bocal. Mas daqui em diante, se eu aumentar a área, eu não diminuo a velocidade, eu aumento a velocidade. Para escoamento supersônico é assim. E a gente vai ver como que isso pode ser mostrado, tá? Então esse é um exemplo de escoamento compressível. Visualizar escoamento compressível é um pouco mais difícil porque os escoamentos compressíveis geralmente são de gases, como o próprio ar, ou no caso esses gases de combustão. Então essa é a dificuldade de visualizar, mas existem formas de visualizar escoamento compressível. Não, escoamento subsônico, isso aqui é transônico, ó. Tá vendo? Ó, embaixo de um projétil, você tem escoamento Mach 0,84, aí ó, 0,885, você, apesar de você não ter nenhum tipo de choque aqui na frente, você começa a ter uns choques aqui, ó. Então é um regime chamado de transônico. Ó, aqui já ficando mais forte. Ó, isso aqui são tudo choques. Então isso aqui é um fenômeno de escoamento compressível. Então aí a pergunta sobre a visualização ao olho nu é difícil, você tem que adotar estratégias para você tem que adotar estratégias para visualizar esse escoamento. Essa técnica chama Schlieren, tá? Aqui tem um capítulo só sobre ondas de choque também.
e diferentes estratégias para visualizar as ondas de choque. E muitas dessas usam Schlieren, tá? Schlieren é uma técnica que permite você visualizar pequenas diferenças de densidade, tá? Então é bem simples essa técnica, tá? O princípio dela é bem simples, não é difícil de você mesmo fazer um experimento caseiro com Schlieren, tá? Eu tenho não sei se vocês conhecem, mas tem um canal eu gosto também bastante, se chama Veritasium. Ele tem ele fez uns experimentos com Schlieren, onde ele explica a técnica de Schlieren, e fez uns experimentos assim caseiros com para visualização dessas diferenças de densidade. Então aqui tem um capítulo inteiro sobre visualização de escoamentos, interação entre choques, tá? É bem interessante. Olha aqui, você tem um choque aqui meio... Esse que é isso exatamente? Parece é uma cunha. Forma um choque aqui grande. Olha o padrão complexo de choques que se formam aqui nesse escoamento aqui. Então é bem legal esse assunto. Então, para responder a pergunta, tem muitos exemplos de escoamentos compressíveis, só que geralmente a visualização desses escoamentos é um pouco mais difícil do que porque justamente são escoamentos em geral de gases, né? E sempre visualizar um gás pode ser complicado. Seguindo aqui, que ferramenta utilizar para saber como a densidade varia ao longo de uma linha de corrente de um escoamento compressível, fluxo compressível, no caso para integrar a equação de Euler? Olha, em geral você não tem essa, a não ser para... Em geral você precisa... Quando o escoamento ele é dito isentrópico, que é algo que vocês vão ver aqui mais para frente, é mais fácil você lidar com essas situações, tá? Você consegue obter expressões para variação de densidade em função da pressão, elas ficam meio amarradas, tá? A leitura dessa semana é justamente sobre isso. Mas se você não tiver essa situação de dito escoamento isentrópico, é mais difícil. Aí você precisa, em geral, você tem que partir para alguma estratégia de solução numérica das equações, que vocês vão ver mais para frente no curso. Tem inclusive uma disciplina chamada método mecânica dos fluidos computacional, e aí vocês também têm uma disciplina de mecânica dos sólidos computacional, onde o objetivo é basicamente pegar todos esses princípios físicos que a gente está aprendendo e escrever as equações e solucionar essas equações usando métodos numéricos. Tá? Então vocês têm a disciplina de cálculo numérico, onde vocês vão aprender os ingredientes básicos assim para a solução de problemas mais complexos mais na frente. Tá? Mas aí você tem que partir em geral para métodos numéricos, quando você não pode fazer essas hipóteses simplificativas. Que ferramenta utilizar para saber como a densidade varia ao longo de uma linha de corrente? E aí a ferramenta, eu não sei, é essa que eu mencionei, né? Além de fornecer estabilidade ao avião, qual a contribuição da cauda horizontal para a aerodinâmica da aeronave? Bom, ali se eu estou pensando bem, você tem a horizontal, você também tem os elevadores ali, né? Que são essas superfícies que vão controlar o ângulo de arfagem do avião, quanto o ângulo embica para cima ou para baixo. Essas superfícies aí que fazem esse tipo de controle. Essa pergunta estava um pouco deslocada assim do conteúdo da semana. Quais são os problemas mais recentes recorrentes envolvendo a aerodinâmica de multiplanos? Essa é outra pergunta que é um pouco
não está relacionado com o assunto basicamente dessa semana, mas é, pelo que eu entendo, esses aviões multiplanos eles são pouco eficientes em velocidades mais altas. Eles têm muito arrasto e o que eles são bons é para manobrabilidade. E parece que por isso que esses aviões, muitas vezes aviões acrobáticos, eram, né, multiplanos. Hoje em dia é menos, né? Então, essencialmente, à medida que você vai aumentando a velocidade, o arrasto ele é mais ou menos função do quadrado da velocidade. E nesses aviões o arrasto começa a aumentar muito com a velocidade, então essencialmente, de uma forma simplificada, assim, são aviões que não são muito eficientes, são pouco eficientes a velocidades maiores. E como o principal objetivo dos aviões é transportar pessoas e carga o mais rapidamente possível entre diversos pontos, é, os aviões monoplanos são muito mais eficientes para isso. Antes de 1930, quando os veículos aéreos ainda não atingiam velocidades superiores a 100 metros por segundo, o conceito de fluxo incompressível não existia ou ele apenas não era utilizado? Aí eu não entendi, eu acho que a pergunta quis dizer era se o fluxo compressível não existia. Não, esses conceitos de escoamento incompressível, compressivo, isso já existe há muito tempo. Interessantemente, as aplicações de escoamentos de alta velocidade, compressível, número de Mach maior do que um, muitos desses conceitos já eram desenvolvidos antes de é, antes de existirem aviões que voassem nessa velocidade. Então toda a teoria de escoamento compressível já estava bem estabelecida antes do primeiro avião voar assim, supersônico voar, que foi acho que em 1947. Então tudo isso era conhecido já, tá? Tudo era bem a teoria, vamos dizer assim, estava bem à frente da prática nesse sentido, tá? Então o colega aqui corrigiu realmente é compreensível ali na pergunta. 16. Os dados de velocidade média do fluxo e densidade média do fluxo para uso nos cálculos é obtido de que forma experimentalmente? É obtido de que forma? Pergunta. Experimentalmente? Pergunta. É, para os nossos casos assim, simples, teóricos, esses probleminhas que a gente faz, geralmente você conhece em alguma, você prescreve alguma condição de contorno, alguma condição na entrada, que isso já é conhecido. Experimentalmente, você pode medir sim esses fluxos médios. Existem diferentes dispositivos, né, sensores para medir velocidade. Você tem um sensor que funciona com base no efeito Coriolis. Eu não sei exatamente como ele funciona, mas tem medidor de vazão que funciona com base em efeito Coriolis. Você tem outros tipos de medidores de vazão que funcionam introduzem uma restrição no escoamento e essa restrição gera uma perda de carga e baseado na perda de carga ele consegue estimar o valor da vazão. Só que o ruim desse tipo de medidor de vazão é que ele aumenta a resistência ao escoamento. Então, se você está bombeando esse escoamento, você precisa de parte da energia da bomba vai ser usada para passar o escoamento pelo próprio medidor de vazão. Não consegui entender direito em quais ocasiões onde usamos as equações de Bernoulli e Euler. Poderia me dar um esclarecimento? Sim. Bom, basicamente, vamos lá. Tanto a equação de Euler quanto Bernoulli você usa sob hipótese de escoamento invícido. Então, escoamento invícido você pode usar. É um requisito para usar tanto Bernoulli quanto Euler, a equação de Euler. Na verdade, a equação de Bernoulli vem
ela surge a partir da integração da equação de Euler para um caso de um escoamento incompressível. Então, a equação de Euler é um subproduto da equação, desculpa, a equação de Bernoulli é um subproduto da equação de Euler quando você tem um escoamento incompressível e você integra essa equação de Euler ao longo de uma linha de corrente. Tá? Então, essa é a situação, a diferença entre essas equações. Então, você usa a equação de Bernoulli quando você tem escoamento invícido, incompressível, e ela vale ao longo de uma linha de corrente. A equação de Euler, ela vale em geral para escoamento invícido. Não precisa ser incompressível, pode ser compressível. Professor, eu gostaria que você esclarecesse um pouco o conceito de viscosidade de um fluido. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Mas a viscosidade é uma propriedade do fluido que tem a ver com a resistência que o fluido tem quando você tenta deformar ele, tá? É meio confuso isso, mas se você imaginar, por exemplo, eu estou mostrando aqui a minha mesa digitalizadora, eu acho que tô. Então, estou mostrando a minha mesa digitalizadora, né? E se eu pegar essa mesa e se eu pegar essa mesa e colocar ela, imagina que ela flutua sobre uma superfície, como numa piscina de água, imagina que ela flutuasse. É como se fosse uma prancha de surf. E eu arrastasse ela paralela à superfície da água, assim como quando eu estou segurando, né? Estou segurando a mesa digitalizadora com a minha mão. Ao arrastar ela, eu tenho que fazer uma força, certo? Eu tenho que fazer uma força. Se eu tenho uma mão mais pegajosa, vamos dizer assim, a força que eu tenho que fazer é maior. E isso está associado, é a mesma coisa para a viscosidade. Tá? A viscosidade, quando o fluido é mais viscoso, ele vai fazer uma força maior, ele vai resistir de forma mais intensa a essa deformação provocada aqui ao arrastar a superfície sobre o fluido. Então, se você imaginar fazer esse experimento, arrastar uma prancha de surf sobre uma piscina de água ou uma piscina de mel, você vai sentir a diferença, tá? Então, essa diferença está associada à viscosidade, que é uma propriedade do fluido. Mas a viscosidade, na verdade, assim, é uma manifestação, é uma propriedade que a gente dá o nome de viscosidade, mas é uma manifestação de tudo que acontece a nível molecular no fluido, seja ele um gás ou um líquido, tá? Poderia. Ah, tá. Aí alguém pediu aqui para resolver dois exercícios, mas eu vou fazer isso. Eu vou dar uma olhada nos exercícios e eu faço isso depois da nosso. Eu posso postar aí a solução de algum exercício. É, alguém perguntou aqui sobre a figura 4.8, onde ds é a altura da área achurada, porém girando em 90 graus. Agora eu tô vendo aqui porque tem um DS aqui e tem um DS aqui, né? Não tá muito claro. É, eu acho que esse DS aqui, ó, representa. é, Se eu pegar isso daqui, ó, esse comprimento aqui, e imaginar um comprimento de um pé para dentro da folha, eu vou ter esse comprimento aqui. E eu aproximar esse. É como se fosse aproximar isso aqui, que é um arco, por um segmento de reta. Tá? Se o ângulo for muito pequenininho, né, você pode aproximar esse arco por um segmento de reta. Então, em mecânica dos fluidos, a pergunta. Em mecânica dos fluidos, cadê?
se vê a equação de Euler e Bernoulli. Peraí. Em mecânica dos fluidos, se vê a equação de Euler e de Bernoulli como protagonistas. Olha, a equação de Euler ela aparece em muitas situações, você usa ela muito. A equação de Bernoulli não, porque ela é mais limitada a aplicação, né? Porque ela justamente ela requer que o escoamento seja invícido e incompressível e precisa ser aplicada ao longo de uma linha de corrente. Ela é muito famosa porque é muito simples, né? É uma equação muito bonitinha. O problema é que ela fica sendo aplicada onde não deve. Esse é o problema. Às vezes as pessoas usam essa equação como se ela valesse para qualquer escoamento, e não é o caso. Em algumas situações ela até pode dar um resultado razoável, mesmo quando ela não valha, estritamente falando, para aquele tipo de escoamento. Mas em geral a gente tem que tomar cuidado quando usa. Tá? Há uma pergunta que foi feita: se pela equação de Bernoulli, ao aumentarmos a velocidade do fluido, estamos diminuindo a pressão, como bombas hidráulicas e equipamentos que precisam acelerar fluidos evitam o problema de cavitação? É, Bom, essa é uma situação. Bom, primeiro, você tem que tomar cuidado ao aplicar a equação de Bernoulli num elemento como uma bomba, tá? Não é, não é. Geralmente você não pode fazer isso. A não ser que você está aplicando, por exemplo, em segmentos ali, por exemplo, no pá, na parte de, ou seja, numa pá de uma bomba, aí talvez você possa aplicar numa uma região a equação de Bernoulli. Mas o que se faz para evitar cavitação? Bom, primeiro o projeto da bomba tem que levar esse fenômeno em consideração. Cavitação é quando você tem a pressão baixa tanto que você tem a formação de um gás, tá? Basicamente mudança de estado da água para o vapor, para o gás, diretamente, mesmo a baixa temperatura, porque a pressão fica muito baixa, tá? Mas aí isso pode corroer as pás, porque depois esse vapor, esse gás ele fica instável, você tem o colapso, essa bolha colapsa e pode retirar material da pá, pode causar problemas. Então, como que você evita? Geralmente a própria instalação da bomba, tem certos regimes de operação que são indicados, mas basicamente você quer aumentar a pressão de entrada na bomba, isso vai evitar a cavitação, se você está tendo um problema de cavitação. Qual o tamanho do erro em considerar o ar como incompressível em projetos aeroespaciais reais? Essa é uma aproximação válida? Qual é o tamanho de erro em considerar o ar como incompressível? Pergunta. Em projetos aeroespaciais reais, essa é uma aproximação válida? Bom, como eu mencionei, isso tem muito a ver com o número de Mach. Então, para aplicações baixo número de Mach, escoamento incompressível é uma boa aproximação. Agora, quando a gente aumenta o número de Mach, a gente começa a ter maiores erros também. E a última pergunta: qual foi o primeiro item a exigir um túnel subsônico de alta velocidade? Essa é uma pergunta que para mim ficou um pouquinho difícil de responder, porque o que é alta velocidade aqui, né? Subsônico pode ser considerado, para muitos tipos de aplicações, a alta velocidade é supersônico para cima, né? Então, eu fiquei um pouco sem saber responder essa daqui, mas eu vou tentar fazer um pouco de pesquisa para responder qual que é o primeiro projeto de avião que usou extensivamente dados de túnel de vento, por exemplo. Eu sei que, por exemplo, os irmãos Wright usaram túnel de vento rudimentar para desenvolver o avião deles, mas eu sei que teve várias melhorias, por exemplo, que foram feitos em aviões como perfil de asa, asa enflechada,
O Winglet, por exemplo, o Winglet foi algo que foi desenvolvido em túnel de vento, baseado em experimentos. Os winglets, né, aquelas asinhas nas pontas das asas principal. A própria tem uma característica da fuselagem que é adotada em aviões comerciais, esses aviões mais modernos, que também foi desenvolvido em túnel de vento. Eu esqueci o nome exatamente que se dá isso. E, alguns desenvolvimentos aerodinâmicos de perfil de asa também foi feito com base em experimentos em túnel de vento. Então, o túnel de vento ele é muito importante para não só para fazer caracterização de perfis, mas para estudar conceitos também, conceitos aerodinâmicos, inovações aerodinâmicas, é extensivamente usado. Hoje, a parte computacional também é muito usada e você reduz o número de testes que você precisa fazer em túnel de vento, mas dificilmente você vai projetar um avião sem fazer nem testes em túnel de vento. Em geral, os testes sempre são uma etapa necessária. Mas você consegue reduzir o número de. Você consegue reduzir o número de experimentos que você precisa fazer através do uso de ferramentas computacionais. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para responder, são as perguntas que eu coletei. Vocês têm alguma dúvida? Além dessas, algum comentário que alguém gostaria de fazer? Professor, Sim. eu caí na hora que o senhor mostrou, falou sobre aquele método de determinar a onda de choque. Qual que é o nome dele? É Schlieren. Eu vou escrever aqui no chat. Ah, beleza. Procura, vai no Google e dá esse seguinte, procura tem um canal do YouTube chamado Veritasium e procura por, eles têm um vídeo que mostra essa técnica, como que você faz, é bem legal. Ah, legal. E qual que era o nome desse livro que o senhor estava mostrando com as imagens? Ah, chama Album of Fluid Motion. Ah, beleza. Obrigado. De Milton Van Dyke é o nome do autor.